Olá, caríssimos alunos, professor Gilson com mais uma videoaula de matemática do segundo ano do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, caríssimos alunos, professor Gilson com mais uma videoaula. Essa é a primeira videoaula do terceiro bimestre do ano letivo 2022. Nós estaremos estudando sistemas lineares. Espero que vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos e vamos à nossa apostila. Então aqui é a apostila que nós vamos utilizar, ela vai estar disponível no Google Sala de Aula e também no grupo de WhatsApp da turma. O cabeçalho, professor Gilson. E-mail, esse e-mail para vocês entrarem em contato comigo. Segundo ano do ensino médio, a única turma que eu ministro aula de matemática 208. E o conteúdo, estudo dos sistemas lineares. Então é o que nós vamos estar estudando nessa oportunidade. Terceiro bimestre, o ano letivo 2022. Terceiro bimestre ele começou no dia 22 de julho, numa sexta-feira, com a reunião dos professores, e ele vai até dia 29 de setembro de 2022. Então, até lá, a gente encerra com recuperação, com prova, com atividade, tudo que a gente tem direito. 11 de julho é quando eu elaborei essa apostila, e começa aqui com o estudo dos sistemas lineares. Então, nós vamos entender aqui o que são sistemas lineares. Inclusive, esse conteúdo é um conteúdo muito importante, que é objeto de estudo na faculdade, nós vamos utilizar no terceiro ano. Então, vamos ficar bem ligado aqui para nós entendermos bem acerca dos sistemas lineares, o que são sistemas lineares. Segue aqui o exemplo. Ao realizar uma pesquisa, Paulo constatou que, utilizando certo aplicativo A por 10 minutos e um aplicativo B por 2 minutos, consome 3 megabytes do seu plano de dados. Porém, quando utiliza o aplicativo A por 5 minutos e B por 6 minutos, consome 4 megabytes. Aí a pergunta é essa: quantos megabytes por minuto consome cada um desses aplicativos? Então veja só, aqui nós vamos começar o estudo dos sistemas lineares a partir de um problema. É esse problema aqui que está sendo proposto e nós vamos usar a álgebra linear para resolvê-lo. E o que ele está perguntando aqui? Quantos megabytes por minuto consome cada um desses aplicativos? Então nós queremos saber quantos megabytes o aplicativo A consome e quantos megabytes o aplicativo B consome. E ele vem dando as dicas aqui embaixo. Para resolver esse problema, podemos escrever um sistema de equações do primeiro grau ou sistema linear. Opa, veja só, quando eu tenho duas ou mais equações do primeiro grau, por exemplo, eu tenho já um sistema linear. Então, um sistema linear é um sistema montado por duas ou mais equações. Por exemplo, olha esse aqui, ó. Esse aqui é um sistema linear. Olha aqui, ó. Eu tenho duas equações do primeiro grau e elas estão aqui com as chaves aqui do lado e tudo. Elas formam aqui um sistema linear. É um sistema linear de duas equações e de duas variáveis. Então vamos voltar aqui para o nosso problema. Como é que ele fez para resolver? Se chamarmos de x o consumo de dados por minuto do aplicativo A e y o consumo de dados do aplicativo B, nós temos as seguintes equações. Então nós vamos utilizar o quadro aqui para resolver esse problema, para ficar de uma forma mais explicativa. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos extrair informações do problema. Informações. Então veja só o que ele diz lá. Tem dois aplicativos, o aplicativo A e o aplicativo B. E o problema se refere ao consumo de dados. Então nós vamos chamar o seguinte: consumo
de dados de A, ou seja, do aplicativo A, nós vamos chamar de X. E o consumo de dados do aplicativo B, nós vamos chamar de Y. E agora nós vamos para as situações para poder montar as equações. Primeira situação. O que ele diz na primeira situação? Ele diz assim: utilizando o aplicativo A por 10 minutos, quer dizer, se eu utilizar o aplicativo A por 10 minutos, então é 10 minutos vezes o consumo de dados. Então, 10 minutos vezes o consumo de dados. Ó. Veja que eu não sei qual é o consumo de dados do aplicativo A, por isso eu estou chamando de X. O aplicativo A continua sendo chamado de aplicativo A. E o que eu estou chamando de X? É o consumo de dados, é a quantidade de dados que ele consome. Então, quer dizer, se ele consome 1 megabyte por minuto, 10 vezes 1 megabyte, 10. Então, ele consumiu 10 megabytes. Se ele consome 20 megabytes por minuto, se eu usar por 10 minutos, ele vai consumir 200 megabytes. Então, o consumo de dados do aplicativo A depende do tamanho aqui das informações que ele consome. Por isso que eu estou chamando de X, eu não sei. E depende do tempo que eu uso, né? Então, 10 vezes o consumo de dados do aplicativo A, mais já o aplicativo B está sendo usado por 2 minutos. Então, 2 vezes o consumo de dados do aplicativo B. Então, quer dizer, se eu usar por 10 minutos o aplicativo A, por 2 minutos o aplicativo B, esses dois aplicativos juntos vão consumir 3 megabytes. Essa é a primeira situação. Então, se eu usar 10 minutos do aplicativo A, o consumo dele vai ser vezes 10. O consumo do aplicativo A vai ser vezes 10. Se eu usar 2 minutos do aplicativo B, o consumo de dados do aplicativo B vai ser vezes 2. Eu sei que usando esses dois aplicativos, um por 10 minutos e o outro por 2 minutos, vai consumir 3 megabytes. Primeira situação, ela me dá a primeira equação. Aí agora eu vou para a segunda situação. Aí eu já adianto uma coisa para vocês se tratando de sistema linear. Se tiver duas variáveis, que é o nosso caso aqui, tem que ter duas equações, senão não tem como resolver. Então a segunda situação ele diz assim: agora se utilizar o aplicativo A por 5 minutos, então 5 vezes o aplicativo A, e o aplicativo B por 6 minutos, 6 vezes o consumo do aplicativo B, esses dois aplicativos rodando juntos eles vão consumir 4 megabytes. Essa é a segunda equação. Então veja só, a primeira situação me deu essa equação aqui, e a segunda situação me deu essa outra equação. Agora, juntando as duas situações, as duas equações, melhor dizendo, aí eu vou ter um sistema linear. O sistema linear ele é colocado em chaves, e aí eu venho aqui com a primeira equação e a segunda equação. Então, nessas duas equações aqui, o que eu estou procurando? É o valor de x e o valor de y. Esse valor de x e esse valor de y aqui da primeira equação são os mesmos valores aqui desse x e desse y. Por quê? Porque x e y representam o consumo de dados dos dois aplicativos. X é o consumo de dados do aplicativo A e y é o consumo de dados do aplicativo B. Então, esses dois aplicativos estão em duas situações. A primeira é o aplicativo A sendo usado 10 minutos e o B sendo usado 2 minutos, e deu um total de 3 megabytes de consumo. E a segunda situação é o mesmo aplicativo sendo usado por 5 minutos e o aplicativo B por 6 minutos. E os dois juntos consumiram 4 megabytes. Aí a pergunta é essa: quanto que cada aplicativo consome de dados? Aí eu vou ter que resolver esse sistema linear para eu poder ter essa resposta. Então a gente já vê o seguinte, que o sistema linear ele é desenvolvido para resolver problemas de variáveis, de incógnitas.
Aí nesse caso eu só tenho o aplicativo A e o aplicativo B rodando. Agora imagine se tivesse o aplicativo A, aplicativo B, aplicativo C e aplicativo D. Aí já seriam 4 incógnitas, quatro variáveis que eu tenho que encontrar o valor. Então eu teria que ter 4 incógnitas, né, 4 letras, e também teria que ter 4 equações. Aí já seria um sistema bem maior. Então, depois que eu monto o sistema, o próximo passo é resolver o sistema linear. E aí, por enquanto, nós vamos só analisar um sistema linear, nós não vamos entrar na resolução dele ainda não. Aí aqui ele diz, aqui, isso aqui está feito detalhado, né, o que nós acabamos de fazer ali no quadro. Espero que vocês tenham compreendido. Se não, assistam o vídeo aí quantas vezes for necessário. Aí ele diz aqui, ó, utilizando essas equações, podemos escrever o seguinte sistema linear. Está aqui, montado o sistema linear com as duas equações. E aí ele destaca aqui, ó, nesse capítulo estudaremos sistemas lineares, assim como métodos para resolvê-los. O sistema linear apresentado, por exemplo, como solução, ó, tem como solução, quando eu resolver esse sistema linear, vai aparecer que x é igual a 0,2 e y é igual a 0,5. O que isso quer dizer? Isso aqui, pessoal, esses valores aqui, x igual a 0,2 e y igual a 0,5, isso aqui foi encontrado depois que se resolveu esse sistema aqui, ó, usando os métodos, usando a forma correta e tal, aí encontrou isso aí. Depois nós vamos aprender como resolver esse sistema. Mas depois que foi resolvido, foi encontrado o seguinte: o aplicativo A ele consome 0,2 megabytes e o aplicativo B 0,5 megabytes por minuto. Depois nós vamos ver como se resolve isso aí, não se preocupe não. E a gente dá continuidade aqui. O que é uma equação linear? Já que é um sistema linear, e nós vimos que o sistema linear é formado por equações lineares, então o que vem ser uma equação linear? Para melhor desenvolver o estudo sobre sistemas lineares, é preciso rever alguns conceitos sobre equação linear. Consideramos como equação linear toda equação, pessoal, equação desse tipo aqui, ó, parece até complicado aqui no começo, mas A1, A2, A3, aí viria A4, A5, ou seja, a N. Qualquer valor que está na frente da variável aqui, ele é chamado de coeficiente. São números, ó, são números. E esse x1, x2, x3, eles são as letras, são as incógnitas. Então, por exemplo, aqui nessa equação linear, aqui o primeiro coeficiente, 2, 1, 1. Então seria A1, A2 e A3. Então nesse caso aqui A1 é 2, A2 é 1, porque tem um número 1 aqui na frente. O A3, que está na frente do Z, é 1 também. E esse x1, x2, x3 são as letras. Então x, y, z. Ok? Então x1 seria esse x, x2 é o y, x3 é o z. E assim eu tenho 3 variáveis. Aí eu tenho mais aqui o c. Esse c é o número que não tem letra, por isso ele é chamado de termo independente. Então nessa equação linear aqui, quem é o c? É o 4. Ok? Então a equação linear ela sempre vai aparecer assim, ó, letras. Essas letras vão estar unidas por o sinal de mais ou o sinal de menos. E o que tiver na frente da letra, a gente chama de coeficiente. E o que aparecer sem letra, a gente chama de termo independente. Olha nessa outra aqui, ó, letra B. Então eu tenho uma equação linear, x mais y, que é igual a 5. Então as incógnitas x e y, os números, os coeficientes 1 e 1, e o termo independente é quem está sozinho aqui, que é o 5. Aí tem mais uma equação linear aqui que já tem até uma classificação nela. Então nessa outra equação linear,
as incógnitas x, y, z, os coeficientes 4, 5 e 1. E o termo independente é zero. Qualquer equação linear cujo termo independente seja zero, ela é chamada de homogênea. Então essa aqui é uma equação linear chamada de homogênea. E o que ela tem de especial? É que nesse caso as incógnitas x, y e z, elas valem zero. X é igual a zero, y é igual a zero e z é igual a zero. Por isso que o resultado aqui está dando zero. E ela é chamada de homogênea. Aí a gente passa aqui para a definição de sistema linear. Então, só voltando aqui, qualquer equação desse tipo aqui é chamada de equação linear. Chama-se sistema linear a n incógnitas um conjunto de duas ou mais equações lineares com n incógnitas. Quer dizer, o número de equações tem que ser igual ao número de incógnitas. Quando eu junto as equações, aí eu tenho um sistema linear. Veja isso aqui, ó. Esse é um sistema linear de duas equações e de duas incógnitas. Quais são as incógnitas? X e y. Então é parecido com aquele sistema linear que nós montamos lá acima, naquele exemplo. E os coeficientes, aqui 2 e 3, 1 e menos 1. Aqui é menos 1 coeficiente. Tá? Qual o termo dependente? 7 e 1. Ele está dizendo isso aqui do lado. Nessa letra B eu já tenho uma equação linear, com um sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas. Quais são as incógnitas? X, y e z. Quais são os termos independentes? Menos 7, 3 e 12. E aí eu tenho também quais são os coeficientes, né? Olha, na primeira equação é 3, 1 e menos 4. E nessa segunda equação linear, nós temos os coeficientes 1, menos 2, 3, e o termo independente é esse aqui, é o 0, é o 3, né? 3. Na terceira equação linear, nós temos coeficientes 2, menos 1 e 4. Termo independente, 12. E é isso que ele está dizendo aqui do lado, está explicando isso aí com detalhes. Agora, a solução de um sistema linear. O que se entende por solução de um sistema linear? Então, veja só. Uma solução de um sistema linear é um conjunto de valores que satisfaz ao mesmo tempo todas as equações do sistema linear. Veja só esse exemplo aqui. Ó. Então imagine que eu tenho um sistema linear 2x mais 3y que é igual a 7, x menos y que é igual a 1. Veja só, depois de resolver esse sistema linear, foi encontrado que x é igual a 2 e y é igual a 1. Então quando eu testar aqui em cima, tem que dar certo para os dois. Então veja só, eu tenho aí o sistema linear com duas equações, duas incógnitas, e depois que foi resolvido esse sistema linear, foi encontrada essa resposta aqui, ó, x é igual a 2 e y é igual a 1. Como foi feito o cálculo? Isso aí nós vamos ver depois, mas o certo é que eu já tenho uma resposta, x é igual a 2 e y é igual a 1. Aí a pergunta é essa, será que x igual a 2 e y igual a 1 é mesmo solução do sistema linear? Aí eu vou testar os valores para eu saber. Ele diz aqui, ó, 2 vezes o x mais 3 vezes o y dá 7. Então eu vou substituir o valor de x e de y aqui. Ó. X vale 2, y vale 1. Então 2 vezes x, 2 vezes 2. Mais 3 vezes y. Quem é o y? 1. Então 3 vezes 1. Vamos ver. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 1 dá 3. 4 mais 3, 7.
Beleza, passou na primeira. Se passar na segunda, é solução. Então ele diz que x menos y é 1. X, 2, y é igual a 1. Então y, 1. 2 menos 1, 1. Ok. Então eu posso dizer aqui que nesse caso, 2 e 1 é o conjunto solução desse sistema linear. E assim eu faria se ele tivesse 3 variáveis, 4 variáveis, da forma que for. E assim eu tinha lá em cima, que a gente viu, uma equação linear homogênea, eu tenho também um sistema linear homogêneo. Quando que um sistema linear é considerado homogêneo? É aquele que possui todos os coeficientes independentes nulos. Ou seja, o termo independente, ó, olha aí. Então veja só, eu tenho três equações aqui, ó. Uma, duas, três. São três equações. E o resultado da primeira é zero, da segunda é zero, da terceira é zero. Então, quando todas as equações têm termo independente igual a zero, ele é chamado de sistema linear homogêneo. E o que ele tem de tão especial? O sistema linear homogêneo, ele admite a solução nula. Ou seja, x, y e z é igual a zero. E essa solução 0, 0, tudo zero, ela é chamada de solução trivial. Então, quando eu disser assim, olha, esse sistema linear ele admite uma solução trivial, quer dizer o quê? Que todas as incógnitas podem ser zero. Professor, mas só pode ser zero? Não, pode ter outros valores, outras respostas, mas uma delas é a trivial, que é essa igual a zero. E ele diz aqui, ó, um sistema linear homogêneo pode ter outras soluções além da trivial. Isso que eu falei anteriormente, né? Então ele não admite só essa solução trivial, ele admite outras soluções. Uma delas é a trivial. Quando isso vai acontecer? Quando aqui nos termos independentes, ou seja, o termo que não tem letra, for tudo igual a zero. Aí vem aqui exemplos de solução do sistema linear. Eu vou fazer esse exemplo no quadro para ficar mais detalhado. Bom, então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um sistema linear de duas equações e de duas incógnitas. Inclusive essa equação aqui é uma equação homogênea, mas esse sistema linear não é homogêneo, porque não tem zero aqui. Aí ele quer que eu faça o seguinte, ele quer que eu verifique se esses dois pares ordenados são solução desse problema aqui. Então eu vou testar para um e para outro. Veja só, num par ordenado, o primeiro sempre vai ser o x e o segundo sempre vai ser o y. Por isso ele já me dá um par ordenado aqui entre parênteses. Então é separado com vírgula, e o primeiro que está à esquerda da vírgula é o x, e o que está à direita da vírgula é o y. Mesma coisa aqui, vamos testar lá em cima. Nesse aqui ele está dizendo que x é 3 e y é menos 15. Então vamos substituir aqui, ó. 5 vezes x, então é 5 vezes 3, mais menos 15. Então mais menos 15. Vamos verificar. 5 vezes 3 dá 15, mais com menos dá menos, então menos 15. 15 menos 15, 0. A primeira, quer dizer, esse primeiro par ordenado para a primeira equação deu certo. Vou testar para a segunda. Menos x. Veja que eu substituo só o x. Eu estou tirando o x e vou colocar o valor dele. 3. Mais y. Y é menos 15. Menos 15. Então vai ficar menos 3, mais com menos dá menos. Menos 3 menos 15 é igual a menos 18. Olha aí, não deu certo para cá. Então esse aqui não é solução. Agora vamos testar o par ordenado da letra B para verificar se esse par ordenado é um conjunto de solução desse sistema. X igual a menos 2, y igual a 10. Então vamos substituir. 5 vezes x, então 5 vezes menos 2. Mais y é 10. Novamente eu chamo a atenção que eu estou substituindo só as letras. Aqui, ó, menos x.
x é menos 2. Então, veja que esse menos já estava na equação. Esse menos 2 é o valor de x, ó. Mais y. Y é 10. Então, mais 10. Vamos ver agora. 5 vezes menos 2 é menos 10. Mais 10. Menos 10 mais 10, 0. Beleza. A primeira já deu certo. Vou testar na segunda. Menos com menos dá mais. Então aqui vai ficar 2 positivo. Mais 10. 2 mais 10, 12. Então também bateu. Logo eu concluo como o x igual a menos 2, y igual a 10, satisfez a primeira equação e a segunda equação, é solução. Então, esse aqui que é a solução. Poderia ser uma questão aqui já da atividade, né? Você marcar com x a resposta onde o par ordenado é a solução do problema. Então, nesse caso, seria a letra B. Trataremos agora de como resolver um sistema linear. Agora sim, a parte que eu considero bem importante, que é resolver o sistema, encontrar a solução de um sistema. E nós vamos usar para isso a regra de Cramer. Cramer foi o matemático que desenvolveu essa regra aqui de como resolver um sistema linear. Aí, veja só, se você de repente vai lembrar aí que lá pelo 7º ano você estudou como resolver um sistema linear dessa natureza aqui, ó, sistema de duas equações com duas variáveis. Ou você deve ter visto falar da regra de adição, regra de substituição, regra de comparação. São regras que funcionam quando o sistema é pequeno assim, mas elas são limitadas. Quando o sistema ele tem 3 equações, ela já não dá certo. Por isso a regra de Cramer ela vem para resolver esse problema. Ela te dá condições de resolver qualquer sistema linear. Qualquer sistema linear, seja o tamanho dele, você consegue resolver com a regra de Cramer. Então nós vamos fazer o seguinte, eu não vou me deparar aqui muito com esse negócio da teoria aqui, eu já vou passar logo para o exemplo. E eu tenho aqui o primeiro exemplo de um sistema linear sendo resolvido usando regra de Cramer. Eu vou fazer ele no quadro para ficar mais detalhado, que eu vou explicando passo a passo. Bom, então aqui eu tenho o sistema linear e eu vou encontrar o valor de x e de y usando a regra de Cramer para isso. Veja o passo a passo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou montar um determinante, uma matriz chamada D. E eu vou calcular o determinante dessa matriz. E quais são os elementos dessa matriz que eu vou calcular o determinante D? São os números que estão na frente das letras. Então eu vou pegar aqui o 2 e o 1. Tá aqui, ó, 2 e o 1. E na frente do y tem o 3 e o menos 1. Aqui. Então 3 e menos 1. Ok? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o determinante D. Quem é o determinante D? É o determinante da matriz formada pelos números que estão na frente das letras. E eu tenho que colocar na ordem. O coeficiente de x com o coeficiente de x da segunda, o coeficiente de y com o coeficiente de y da segunda, aqui. Aí deu uma matriz de ordem 2. Como eu calculo esse determinante? Eu vou dizer o seguinte, o D é igual, vou multiplicar os elementos da diagonal principal, então 2 vezes menos 1, vou até colocar ele aqui no passo a passo, depois a gente faz tudo, menos os elementos aqui da diagonal secundária. Veja que eu estou calculando o determinante de uma matriz de ordem 2. 3 vezes 1. Coloquei no passo a passo aqui, que é para não pular nenhuma etapa. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal, 2 e menos 1. Então, 2 vezes menos 1. Menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, 3 vezes 1. Aqui. Então, o determinante D vai ser 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui 3 vezes 1 dá 3, então vai ficar menos 3. D é igual a menos 5.
Aí eu já vou guardar essa informação aqui em cima. D é igual a menos 5. Depois que eu encontrei o determinante D, eu vou pegar a mesma matriz D, a mesma matriz que eu encontrei o determinante D, só que agora eu vou calcular o dx. Como que eu vou fazer isso? Eu vou apagar a primeira coluna, que é a coluna de x, e vou colocar esses termos independentes aqui no lugar, ó, 7 e 1. 7 e 1. Então veja só, eu peguei a matriz D, que era essa matriz que eu tinha feito anteriormente, só que na coluna dos elementos de x, aqui dos termos independentes de x, eu tiro a coluna de x e coloco os termos independentes. Então, para calcular dx, eu uso a mesma matriz D, só que eu substituo a coluna dos termos de x pelo termo independente. Coloco aqui. Aí eu faço o mesmo cálculo agora. Diagonal principal. Então, 7 vezes menos 1, menos produto da diagonal secundária. 3 vezes 1. Então, aqui é dx, né? dx vai ser igual a 7 vezes menos 1 dá menos 7, menos 3. Menos 7 menos 3, menos 10. Veja só, é importante que eu coloque que eu estou calculando dx, porque quando eu estou calculando dx, eu uso a coluna dos coeficientes independentes, dos termos independentes, no lugar da coluna de x. Aí eu já achei dx que é menos 10. Vou colocar aqui do lado. dx é menos 10. Agora eu vou calcular o dy. E para calcular o dy, eu vou usar a mesma matriz D lá do início, só que agora, veja só, nessa matriz D, que é a matriz D, isso aqui é coluna de coeficiente x, desse aqui, e essa aqui é coluna do coeficiente y. Aqui, ó. Agora eu vou calcular o dy. Então o que eu faço agora? Eu vou tirar a coluna de y e substituir pelos termos independentes. Então 7 e 1. Então, veja só, quando eu estou calculando dx, eu coloco os termos independentes na coluna de x. Quando eu estou calculando dy, eu coloco os termos independentes na coluna de y. Simples desse jeito. E agora é só calcular o determinante. Então eu vou multiplicar principal, 2 vezes 1. Se você quiser fazer direto, já multiplicando, botando o resultado, fica à vontade. Menos 7 vezes 1. Então dy vai ser igual a 2 vezes 1 dá 2, 7 vezes 1 dá 7. dy, 2 menos 7 é menos 5. Então eu já tenho também que dy é igual a menos 5. Bom, agora que eu já tenho d, dx e dy, eu já consigo calcular o x. X vai ser igual a dx dividido por d. Então x é igual a dx menos 10, d menos 5. Menos com menos dá mais, 10 dividido por 5, 2. Então x é igual a 2. Y é dy sobre d. Y vai ser dy menos 5, dividido por d. D é menos 5. Menos com menos dá mais, 5 dividido por 5, 1. Então eu já tenho aqui meu conjunto de solução. Vai ser par ordenado 2 e 1. Quer dizer, x vale 2, esse x aqui é 2, e y vale 1. E agora, só para eu ter certeza mesmo se eu fiz a coisa certa, eu vou testar. Olha, veja que ele está dizendo que x é 2 e y é 1. Então eu vou substituir aqui, ó, na primeira. 2 vezes x. Então 2 vezes 2. Mais 3 vezes o y. Y é 1. Então 3 vezes 1.
2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 1 dá 3. 4 mais 3, 7. Beleza? Vamos testar na segunda agora. 2, x é 2 e y é 1. 2 menos 1, 1. Correto? Então funcionou mesmo, né? Okay, então aí a gente resolveu um sistema linear usando a regra de Cramer. Nós temos aqui um outro sistema linear sendo resolvido também pelo método, pela regra de Cramer. Agora esse sistema linear ele tem três, olha só, tem três equações. Aqui, ó, tem uma, duas, três equações e tem três incógnitas. Quais são as incógnitas aqui, ó? X, Y e Z. Então, o que ele fez de imediato? Montou a matriz D usando os coeficientes. Usou a matriz D, ele montou a matriz D usando os coeficientes aqui das variáveis. Aí na dx, ele substituiu na coluna de x os termos independentes. Na dy, ele substituiu na coluna de y os termos independentes. Ó. Olha, aqui na dy. E na dz, ele substituiu na terceira coluna. Então, qual é o segredo da coisa aí? Depois que eu calculo a matriz D, eu uso a mesma matriz D, só que agora eu substituo os termos independentes. Quando eu estou calculando dx, eu substituo na coluna de x. Quando eu estou calculando dy, eu substituo na coluna de y. E quando eu estou calculando dz, eu substituo na coluna de z. Ok? Vou fazer isso aqui no quadro para nós vermos esses detalhezinhos. Então vamos lá, vamos resolver esse sistema linear usando a regra de Cramer. Primeira coisa que eu vou fazer, montar a matriz D. Nessa matriz D, eu vou usar os coeficientes das variáveis, das incógnitas. Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar os números que estão na frente do x, os números que estão na frente do y e os números que estão na frente de z. Então eu vou ter três colunas de número. Primeira de x, 1, 2, 4. Coluna de y, menos 2, 1, menos 1. Agora eu vou para a coluna de z, 1, menos 3 e menos 1. Então eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3. E eu tenho que calcular agora o determinante, né? Determinante D. Então o que eu faço? Como eu vou, para resolver, para calcular esse determinante, eu vou usar a regra de Sarri. Então eu vou pegar essas duas colunas, repetir aqui do lado. Então vem 1, 2, 4, menos 2, 1, menos 1. Não é isso? Usando Sarri, a gente repete as duas colunas. Aí eu vou selecionar as diagonais. Ó. Primeira diagonal, segunda, aqui são as principais, né? E a terceira. Então eu vou multiplicar esses elementos das diagonais. Vou fazer aqui do lado. D é igual. Então aqui vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Mais com mais dá mais com menos dá menos. Menos 1. Aí agora, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4, 24. Menos com menos dá mais. Então mais 24. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Mais com mais dá mais. E mais com menos dá menos. Agora eu vou para os elementos da diagonal secundária. Então, quando eu vou para os elementos da diagonal secundária, eu vou colocar o menos aqui para dar continuidade. Né? Lembrando que quando você vai trabalhar com os elementos da diagonal secundária, você tem que colocar um menos na frente do parênteses aqui. Ó. Aqui, só resultado da multiplicação das diagonais principais, e aqui vai ficar das diagonais secundárias. Então vamos lá.
Então, começando aqui. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 4 dá 4. Positivo, né? 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. Menos com menos dá mais. Aqui 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 1 dá 4. Menos com menos dá mais. Então, continuando. Aqui, só para lembrar, produto das diagonais principais, menos, aí vem produto das diagonais secundárias. Então, D vai ser... Aqui eu posso fazer assim, olha, eu vou pegar esse aqui com esse, então dá menos 3. Menos 3 com 24, 21 positivo. Menos, agora eu vou para cá. 4 com 3 dá 7, 7 com 4 dá 11. Então vai ficar 21 menos 11. D é igual a 10. 21 menos 11, 10. Então eu já tenho o valor de D. Aqui, ó. Separar ali do lado. Depois que eu calculei o determinante D, eu vou pegar a mesma matriz D e a partir dessa matriz D eu vou calcular o dx. Então como que eu vou fazer para calcular dx? Eu vou apagar a coluna de x, lembrando que a coluna de x é a primeira. Então eu vou apagar a coluna de x e no lugar dessa coluna de x eu vou colocar os termos independentes. Então eles vêm para cá. Então vai ficar 0, menos 5 e menos 1. Ok? Então eu pego a mesma matriz que eu calculei o determinante D e substituo a coluna de x pelos termos independentes. E agora eu resolvo o determinante. Como eu vou resolver esse determinante dessa matriz de ordem 3 usando Sarri? Vou repetir as duas colunas. 0, menos 5 e menos 1. Menos 2, 1 e menos 1. Okay. Então vamos lá, começando a multiplicação para calcular dx, eu vou começar pela diagonal principal, né? Pelas diagonais principais. Lembrando que tem que ter 3 elementos nessas diagonais, né? Então, aqui. Mas vamos lá. Se a diagonal tem 0, eu já esqueço, dá 0. Então vamos passar para essa. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 1 dá 6. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Opa! Aqui vai dar 1 vezes 5 dá 5, 5 vezes 1 dá 5. Menos com menos dá mais, então mais 5. Menos, porque agora eu vou para a secundária. Então, fazendo agora a secundária. Então, na secundária, 1 vezes 1 dá 1, então menos 1. Aqui vai dar 0, esquece a diagonal. Aqui vai dar 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1 dá 10. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então aqui vai dar menos 10. Vou colocar aqui, menos 1, menos 10. Agora só é calcular dx. Dx vai ser igual a menos 6 mais 5, menos 1. Menos 1 com menos 10, menos 11. Dx é igual a menos com menos dá mais, menos 1 mais 11, 10 positivo. Então dx é igual a 10. Então agora, depois que eu calculei o dx, eu vou calcular o dy. dy. Para isso eu vou usar a mesma matriz D, aquela matriz inicial que nós montamos lá no começo, só que agora eu vou apagar a coluna de y. Veja só, essa é a coluna de x, coluna de y, coluna de z. Então agora eu vou apagar a coluna de x, vou pegar os termos independentes e colocar no lugar dela aqui. Então 0, menos 5 e 1. 0, menos 5 e menos 1. Bom, agora essa matriz aqui, quando eu calcular, ela vai me dar o dy. Por que ela vai me dar o dy? Porque eu substituí os termos independentes na coluna de y. Fazendo sempre naquela matriz inicial, que é a matriz D. Então, novamente eu vou usar a regra de Sarri, porque a matriz é de ordem 3.
Então, vou repetir as duas primeiras colunas. 1, 2 e 4, 0, menos 5 e menos 1. Fecha aqui. As diagonais principais. Agora é só multiplicar. Aqui vai dar 5 positivo, então aqui é dy, vai ser 5 positivo. Tem 0 na diagonal, pode esquecer. E essa aqui dá menos 2. Estou multiplicando, hein? Menos 2. Fecha, menos, porque agora eu vou para o produto das diagonais secundárias. Selecionar as diagonais secundárias. Agora só é multiplicar. 4 vezes 5 dá 20, menos 20. Aqui vai dar 3 positivo. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. Menos com menos dá mais. Então, mais 3. Agora só é fazer o cálculo, né? dy vai ser igual a 5 menos 2 dá 3, menos 20, menos 20 com mais 3 dá menos 17. Menos com menos dá mais. dy é igual a 20. Então eu já tenho aqui que o dy é igual a 20. Agora nós vamos calcular o dz. Então agora, depois que nós encontramos o d, dx e o dy, finalmente nós vamos encontrar o dz. Né? São três variáveis, então eu tenho que achar o dz. Aí de novo, eu pego a mesma matriz D. Para você que já esqueceu o que é a matriz D, é a matriz formada com os coeficientes das letras. Então, olha, 1, 2, 4. Aqui, segunda coluna, menos 2, 1, menos 1. Menos 2, 1, menos 1. Terceira coluna. Terceira coluna eu peguei dos coeficientes de Z. 1, menos 3 e menos 1. Então, como eu quero calcular dz, eu pego a mesma matriz D, só que agora eu apago a coluna de Z e trago para cá os coeficientes dos termos independentes. Então, 0, menos 5 e menos 1. Vejam que a coluna de x continua aqui os elementos, coluna de y continua aqui os elementos. Agora, no lugar da coluna de z, eu vou pegar os coeficientes dos termos independentes e colocar aqui. Por que no lugar de z? Porque eu estou calculando dz. E novamente eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3 e eu quero calcular o determinante. Então eu vou usar a regra de Sarri novamente. Pegar essas duas colunas e repetir aqui do lado. 1, menos 2, 2 e 1, 4 e menos 1. Selecionar os elementos das diagonais principais, são esses aqui. Então vai ficar aqui, dz vai ser igual, aqui dá menos 1, aqui vai dar 2 vezes 5, 10, 10 vezes 4, 40, menos com menos dá mais, então mais 40. E essa terceira diagonal dá zero, então deixa quieto, menos, vamos para a segunda agora, para as diagonais secundárias. Então aqui, aqui e aqui. 0, então esquece a diagonal, aqui vai dar 5 positivo, então 5 positivo. E aqui vai dar 4 positivo, 2 vezes 2 dá 4, menos com menos dá mais. Então dz vai ser igual a menos 1 com 40 dá 39 positivo, menos 5 com 4, 9. dz é igual a 39 menos 9, 30. Então dz é igual a 30. Bom, agora que eu já calculei d, dx, dy e dz, agora eu já tenho como calcular x, y e z. Então, começando aqui, calculando x. Então, x vai ser igual a dx dividido por d. Quem é dx? 10. Dividido por d. Quem é o d? 10 também. 10 dividido por 10, 1.
Bom, então eu já tenho, vou colocar aqui esse elemento. Eu já tenho que x é igual a 1. Agora eu vou calcular o y. Para calcular y, eu vou usar dy dividido por d. Quem é dy? Menos 20, ou 20, dividido por d, que é 10. 20 dividido por 10, 2. Então y é igual a 2. Calculando agora o z. Z vai ser igual a dz dividido por d. dz, 30, dividido por d. d é 10, né? 30 dividido por 10, 3. Então z é igual a 3. Assim como tinha como eu testar para verificar se minha resposta estava correta, lá com a equação, com um sistema de duas equações, dá para fazer aqui também. Então as minhas respostas são essas aqui, olha. Isso me dá um conjunto assim, ó, 1, 2 e 3. Tá aí. São 3 elementos. Esse é o valor de x, valor de y, valor de z. Vamos verificar se isso está correto. X é 1, y 2 e z é 3. Então vamos substituir aqui. X é 1, y é 2 e z é 3. Vamos ver. Menos 2 vezes 2, aqui dá menos 4. Então, 1 menos 4 dá menos 3, menos 3 mais 3, 0. Já deu certo na primeira. Vamos testar nas outras. X é 1, y é 2, z é 3. 2 vezes 1 dá 2, mais 2. 3 vezes 3 dá 9, então menos 9. 2 mais 2, 4. 4 menos 9, menos 5. Também deu certo aqui. Vamos testar na última agora. X é 1, y é 2 e z é 3. 4 vezes 1 dá 4, menos 2, menos 3. 4 menos 2 dá 2, 2 menos 3, menos 1. Bateu também. Então está provado aí que realmente a solução desse nosso sistema linear é x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Bom, então voltando aqui para a apostila, a gente pode ver que ele usou aqui para resolver o mesmo esquema que nós usamos lá, só que nós fizemos detalhado, né? E encontrou aqui, ó, x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Então esse aqui é o conjunto verdade, a solução desse sistema linear. Agora aqui eu tenho como classificar um sistema linear. É interessante saber como classificar um sistema. Veja o que ele diz aqui, ó. Quanto ao número de soluções, um sistema linear ele pode ser. Então eu tenho 3 classificações para um sistema. Ele pode ser possível e determinado. O que quer dizer isso? Quando você pode resolver e você só acha uma solução. Ele pode ser possível e indeterminado, ou seja, você pode resolver e você tem infinitas soluções. E ele pode ser impossível, é quando você não consegue resolver. É um sistema que não tem solução. Então, isso é chamado... Aí nós vamos verificar os detalhes aqui. Ó. Quando é que ele é possível e determinado? Então, sistema possível e determinado. A sigla para sistema possível e determinado é SPD, ou seja, sistema possível e determinado, que tem uma única solução. Você pode resolver e só tem uma solução, só tem uma resposta. Por exemplo, esse sistema aqui que nós resolvemos, esse aqui, ele é possível e determinado, ele só tinha uma solução. Aqui acima nós resolvemos um sistema também que só tinha uma solução, é um sistema possível e determinado, é um SPD. Então aqui é um exemplo de SPD. E esse aqui também, né? Esse aqui também é um exemplo de SPD, sistema possível e determinado, que só tem uma solução. E ele diz aqui, ó, o sistema possível e determinado ele só tem uma solução. Quando um sistema linear é possível e determinado, olha aí, ó, o determinante D da matriz incompleta
A matriz incompleta que ele está falando aqui é a matriz D. Lembra, nós calculamos uma matriz D? Então, essa matriz D é chamada de matriz incompleta. Então, quando eu calculo D e ele não dá zero, ele é possível e determinado. Quando o determinante D da matriz incompleta é diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Então, veja só. Quando eu calculo o determinante da matriz, que ele chama de determinante da matriz incompleta, né? Quando eu calculo o determinante só com os coeficientes das letras e eu acho D um número diferente de zero, eu já posso classificar o sistema como possível e determinado. Isso já quer me dizer que ele só tem uma solução, ele é um SPD. Então D tem que ser diferente de zero. Continuando aqui. O sistema possível e indeterminado. Olha aí, ó. Quando é que ele é um SPI, um sistema possível e indeterminado? No caso do SPI, ele tem infinitas soluções. Então, quando é que um sistema é possível e indeterminado? Ou seja, quando tem infinitas soluções? Quando você faz o determinante da matriz D e você acha ele igual a zero. Olha aí. Então, quando eu acho o determinante D igual a zero, e quando eu vou calcular o dx, o dy, o dz e também é igual a zero, aí eu já posso dizer o sistema é possível e indeterminado. E ele tem infinitas soluções. Então, o sistema impossível, ou seja, o SI, quando é que o sistema é impossível? Primeiro, se o sistema for impossível, ele não tem solução. Não adianta resolver que você não vai encontrar solução. E quando é que eu identifico que o sistema é impossível? Então, primeiro, quando eu calculo a matriz D, ela dá igual a zero. Aí, quando eu vou calcular dx, dy e dz, pelo menos um desses é diferente de zero. Então, dx, dy e dz tem que ser pelo menos um diferente de zero. Então, por exemplo, dx igual a zero, dy igual a zero, dz não pode dar zero, tem que ser diferente, pelo menos um dos três. Eu vou explicar isso no quadro com um resumo que eu fiz para a gente ter uma melhor compreensão. Então eu tenho aqui SPD, ou seja, o SPD é um sistema possível e determinado. Nesse caso, ele só tem uma solução. Então, quando é que um sistema vai ser SPD? Quando eu calcular o determinante D, aquele lá que eu pego só os coeficientes das letras, e eu já acho diferente de zero. Então, quando eu calcular o determinante D e achar o resultado diferente de zero, qualquer número que não seja zero no determinante D, eu já posso classificar o meu sistema como possível e determinado. Ele é um SPD. Agora, quando que o sistema é SPI? SPI é sistema possível e indeterminado. Quando é que ele é SPI? Quando eu calculo o determinante D, aquela primeira matriz que eu faço, e eu encontro zero. Aí eu vou lá, calculo dx, ele dá zero. Calculo dy, também dá zero. Calculo dz, também dá zero. Bom, todo mundo deu igual a zero, então ele é um sistema possível e indeterminado. Ou seja, ele tem solução, mas são infinitas. Ele tem infinitas, falta um S, ele tem infinitas soluções. Agora vejam só, se eu calcular o D e achar igual a zero, e o dx, dy e dz, pelo menos se tiver um desses aqui diferente de zero, o sistema já é impossível. Então, quando é que o sistema é impossível, ou seja, o SI, sistema impossível você não consegue resolver, ele não tem solução. Então, o sistema é impossível quando você acha o determinante D igual a zero, aí você vai fazer dx, dy e dz. E pelo menos um desses aqui é diferente de zero. Então, por exemplo, dx igual a zero, dz igual a zero, dy igual a 1. Opa, deu 1 diferente de zero. Então ele é um SI. Se dx, dy e dz der igual a zero, aí ele já é um SPI. Aqui na apostila eu tenho exemplos de classificação. Então
Então eu tenho dois sistemas para serem classificados. Eu tenho esse sistema aqui, esse aqui, e esse outro sistema linear. E eu quero classificar os dois para saber se eles são SPD, SPI ou SI. Então vamos fazer isso no quadro para a gente ver todos os detalhes. Então aqui eu tenho o meu sistema, eu vou classificar. Primeira coisa que eu faço, calcular o D. Então quem é o D? Determinante da matriz incompleta, ou seja, pegando os coeficientes das letras, 3 e 2, menos 4 e 1. Calculando o D. Produto da diagonal principal, 3 vezes 1 dá 3, menos secundária. 2 vezes menos 4, menos 8. Menos com menos dá mais. 3 mais 8, 11. Olha o que eu encontrei. D diferente de zero. Logo, o sistema é possível e determinado. Se você encontrar um D diferente de zero, determinante da matriz incompleta com um número diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Não precisa fazer mais nada, já classificou o sistema. Veja que ele não está pedindo para resolver, ele está só querendo que você classifique. Então esse sistema aqui é SPD, porque eu achei o determinante D diferente de zero. Vamos classificar esse outro sistema aqui. Ó. Então, primeiramente, para começar o processo de classificação, eu calculo a matriz D. D, matriz incompleta. 1, 2, 1, 2. Então, D vai ser igual, vou fazer aqui embaixo. Produto da diagonal principal, 1 vezes 2, menos diagonal secundária, 1 vezes 2. D é igual a zero. Opa, já achei D igual a zero. Veja só, quando eu acho D igual a zero, eu já sei que ele não é um SPD. Ele pode ser um sistema possível indeterminado ou um sistema impossível. Para isso, eu preciso calcular o dx e o dy. Se dx e dy forem iguais a zero, ele vai ser um SPI. Se pelo menos o dx ou o dy for diferente de zero, ele vai ser um SI. Então vamos para a segunda parte aqui da classificação. Vou calcular agora o dx. No dx eu uso a mesma matriz incompleta, só que na coluna de x eu tiro os números e coloco os termos independentes, 4 e 8. Então o dx vai ser 4 vezes 2 dá 8, 1 vezes 8 dá 8. Dx é igual a zero. Olha aí, dx é igual a zero. Se dy também der igual a zero, é um SPI. Se dy deu um número diferente de zero, ele é um SI. Então vamos calcular agora o dy. Para calcular dy, eu vou pegar a mesma matriz incompleta, que é essa inicial aqui, e agora na coluna de y, eu vou colocar os termos independentes, que é o 4 e o 8. Então dy é 1 vezes 8 dá 8, 4 vezes 2, 8. dy é igual a zero. dy é igual a zero. Agora já dá para classificar, né? Olha aí, ó, tudo deu zero. Se tudo deu zero, o sistema é possível e indeterminado. Então, quando tudo dá zero, SPI. Se pelo menos um desses dois aqui fosse diferente de zero, já seria só SI. Vamos agora para o último exercício resolvido aqui da classificação do sistema linear. Ele fala aqui para eu discutir o sistema baixo em função de A. Então, o que é discutir o sistema baixo? Eu vou articular aqui matematicamente para depois eu concluir em relação ao A. Tipo assim, se o A for igual a tanto, o sistema é tal. Se o A for diferente de tanto, o sistema é tal. Nós vamos fazer isso aqui no quadro para nós vermos os detalhes. Então vejam só, ele quer que eu faça a discussão aqui do sistema abaixo, né, que eu discuta o sistema abaixo em função do A.
Então nós vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular o determinante D. Então eu vou pegar aqui 1, 2, 1A. E vou calcular o determinante D. Então 1 vezes A dá A, menos 1 vezes 2, que dá 2. Então D é igual a menos 2. Veja só, se o A for 2, vai ficar 2 menos 2, D igual a 0. Então eu posso dizer o seguinte, determinante D, quando ele é diferente de 0, o sistema é SPD, não é isso? Então eu vou pegar o determinante D, que é A menos 2, e fazer ele diferente de 0. Então A é igual, A é diferente de A menos 2 passa mais 2, A é diferente de 2. Quer dizer, se A for diferente de 2, o sistema é SPD. Olha aí. Olha aí. Se o A for qualquer número que não seja 2, o sistema é SPD. Imagine que o A fosse 3. 3 menos 2, 1. SPD. 4. 4 menos 2, 2. SPD. Então, para ser SPD, o sistema, o A, tem que ser diferente de 2. Então, eu já tenho a primeira parte da discussão aí. Se o A for diferente de 2, o sistema é SPD. Bom, mas se o A for igual a 2, o que vai acontecer? Bora ver. Porque veja só, eu tenho três classificações, SPD, SPI e SI. Então eu já sei que se o A for diferente de 2 é SI. Mas se o A for igual a 2, vai ser SPI ou SI? Então eu vou descobrir isso agora. Então se o A for igual a 2, como é que vai ficar meu sistema? Ele vai ficar assim, ó, x, y, 2x mais 2y, que é igual a 1, que é igual a 3. Veja que eu estou fazendo uma suposição se o A for diferente de 2. Então vamos ver. Eu vou trabalhar com essa equação aqui, porque ele já está dizendo assim, ó, x mais y é igual a 1. E ele está falando que 2x mais 2y é igual a 3. Então eu vou pegar esse 2, vou colocar na evidência, e aqui vai ficar assim, ó, x mais y é igual a 3. Esse 2 está multiplicando, eu vou passar ele para cá dividindo, então vai ficar x mais y, que é igual a 3 sobre 2. Está multiplicando, passou dividindo. Bom, agora eu tenho duas situações. A primeira ele diz assim, ó, x mais y é igual a 1. E a segunda ele diz x mais y é igual a 3 sobre 2. Como pode eu somar dois números e dar o resultado 1, e eu pegar esse mesmo dois números e somar e dar o resultado 3 sobre 2? Impossível. Então, nesse caso, o sistema é impossível. Você não entendeu o que eu fiz aqui? Isso aqui eu fiz uma fatoração por evidência. Eu peguei o 2 que estava repetindo, coloquei aqui fora, aí fiz assim, ó, 2x dividido por 2 sobra x. 2y dividido por 2 sobra y. Então, fatoração por evidência. Dá uma pesquisada aí no YouTube para tu entender melhor. 2 que estava multiplicando passou dividindo. E aí eu tenho duas situações. A primeira é que x mais y é 1, e a segunda é que x mais y é 3 sobre 2. Mas x mais y igual a 1, não pode x mais y também dar 3 sobre 2. Isso está acontecendo porque o sistema é impossível. Então é isso que nós estamos dizendo. Se o A for igual a 2, o sistema é impossível. Se o A for diferente de 2, o sistema é possível e determinável. Se você olhar aqui na apostila, ele faz a discussão aqui. Ele diz, ó, como não existe dois números cuja soma seja simultaneamente 1 e 3 sobre 2, ou seja, eu não posso somar dois números e dar 1 e depois dar 3 sobre 2. As equações são incompatíveis e o sistema é impossível. Quer dizer, não tem um número que satisfaça as duas equações, não tem valores de x e y que satisfaçam as duas equações simultaneamente. É isso que ele está querendo dizer para nós. Pessoal, com isso a gente encerra aqui essa primeira parte do nosso conteúdo. E a gente já passa aqui para a primeira atividade do terceiro bimestre. Então,
Então, a primeira atividade do terceiro bimestre, ela vale 10 pontos, terceiro bimestre, ela vale 10 pontos, e ele quer que eu faça o seguinte, ó, primeiro, a primeira coisa que ele quer aqui, ó, é que eu teste essas soluções aqui, para ver qual delas é a solução desse sistema linear aqui acima. Olha aí. Como é que é isso? É o que nós fizemos lá no início para verificar se um par ordenado é solução de um sistema. Então aqui é o valor de x, aqui no primeiro é o valor de x, o segundo o valor de y. Você vai substituir em x e y e fazer o cálculo para ver se dá certo. Tem um desses pares ordenados que vai dar certinho aí. Aí você marca com x. Segundo, a mesma coisa. Ó, verifique qual dos dois pares ordenados é a solução do sistema. Então eu tenho aqui, veja só, como o sistema ele está igualado a zero, ele é um sistema homogêneo. Ele admite a solução trivial, lembra? Lá acima está escrito isso. Então o que você vai fazer? Você vai marcar qual desses pares ordenados é a resposta aí desse sistema. Aqui, nesse outro você vai ler o problema, vai montar o sistema linear, vai usar a regra de Cramer, vai resolver e encontrar a resposta x, y, z. A quarta você vai resolver esse sistema e encontrar x, y, z, usando também a regra de Cramer. E a quinta você vai classificar os três sistemas em SPD, SPI e SI. Aqui ele está dizendo assim, ó, por exemplo, se você marcar essa alternativa aqui, ele vai estar dizendo o primeiro é SI, o primeiro é esse aqui, ó. O que mais? Ele vai estar dizendo que o segundo é SPD. Então esse aqui é um SPD. E o SI é o terceiro. Então ele está dizendo assim, ó, SI, SPD, SI. Mas se eu marcar a letra C, eu estou dizendo que esse primeiro é SI, o segundo é SPD e o terceiro é SPI. Ok? E assim vai. E a gente finaliza aqui. Próxima aula a gente entra com análise combinatória. Então com isso a gente finaliza essa videoaula. Eu espero que isso contribua de forma positiva para ampliar o teu conhecimento matemático e te dê condições de resolver a tua atividade e entregar em tempo hábil. Então bom estudo para todos. Até a próxima. Fui.